Olá, Canaries! Está começando mais um CanaryCast e hoje vamos falar da nossa derrota para o Liverpool. Eita, nós, hein? Não teve jeito, o Norwich acabou perdendo para o Liverpool. E antes de eu falar mais sobre esse jogo, eu vou já sintonizando aqui na rádio para vocês escutarem o gol do jogo, o gol do Mané. High ball forward from Liverpool. Oh, it's Mane in the penalty area. Mane shoots and scores! Liverpool have got the breakthrough. It's taken them 77 minutes to score at Carrow Road. Mane's put the ball in. They may have a look at it on VAR, but Mane is wheeling away and celebrating. Liverpool have the ball in the back of the net. As it stands, they lead 1-0. But did Mane commit a foul in the build-up? I think he's pushed him. Bom, agora que vocês ouviram o gol do Zé Mané, vocês vão ficar agora com a minha visão desse jogo, que pra mim foi uma das melhores partidas do Norwich na Premier League, né? Lógico, não foi a melhor porque o Norwich não venceu, mas foi um jogo muito bom perante o Liverpool. Com até o perdão do trocadilho, jogamos de igual para igual, né? Sem querer entrar na zoeira lá do meme. Mas inúmeros ataques desperdiçados no primeiro tempo, principalmente. O Crew fez uma excelente partida, o Hanley, que surpreendentemente tem sido regular no Norwich. E o Cantwell, que na parte ofensiva foi o jogador principal desse jogo. Que infelizmente, né, faltou aí uma galera tipo o Pukki, o Rupp, serem mais decisivos quando foram exigidos, né? O Rupp teve um lance que o Alisson se destacou, mas muito mais pela falta de categoria para definir o lance do Rupp do que mesmo pela habilidade do Alisson. Claro, foi um reflexo muito grande que ele teve de cortar a bola, foi um lance elástico assim do goleiro brasileiro, mas eu senti que foi um pouco mais de erro ali na finalização, que não teve finalização, né? Ele não finalizou o Rupp, deu uma pipocada na frente do goleiro, essa é a verdade. E o Pukki, quando ele teve a grande chance dele no segundo tempo, ele acabou chutando forte, firme, mas no meio do gol, fácil pro Alisson pegar. E bom, Canaries, vamos seguindo aqui adiante. CanaryCast hoje acho que vai ficar um pouquinho mais curto, mas tá bem interessante para vocês porque tem novidades chegando. Mas vamos primeiro, antes, falar da tabela e do próximo jogo do Norwich na Premier League. Bom, hoje a tabela se apresenta da seguinte forma para os nossos Canaries. Eu vou falar do 17º para baixo. O Aston Villa, 17º colocado, com 25 pontos. Na zona de rebaixamento temos o West Ham e o Watford com 24. E em último lugar o Norwich com 18 pontos apenas nessa Premier League. Infelizmente, como uma coisa também que foi muito falada aí por torcedores de muitos times, inclusive na transmissão da ESPN Brasil, é que o Norwich não tem futebol para estar onde está. Na verdade, o futebol do Norwich é um futebol que mereceria uma posição acima do que a Premier League tem oferecido para o Norwich nessa temporada, infelizmente. Mas é aquilo, né? Futebol não é uma matemática certa, né? Futebol exige muita coisa envolvida, também um pouco de sorte, né? E infelizmente o Norwich não teve nem um pouco de sorte. Teve até uma questão aí nesse gol do Mané que, para muitos, inclusive eu também vi um empurrão dele no início do lance, mas eu já falei para vocês, não dá para ficar esperando nada do VAR em relação ao Norwich, porque é um pouco enviesado para os top 6 lá da Premier League. Enfim, eu não quero aparecer também chorão, então vamos seguindo adiante, vamos tocar o barco, porque o próximo jogo do Norwich é contra o Wolverhampton. Os Canaries enfrentam os Wolves fora de casa em mais um jogo válido pela Premier League às 11 da manhã, na rodada 27 da Premier League, no dia 23 de fevereiro, ou seja, domingo agora. Temos Norwich e Wolverhampton, na verdade, Wolverhampton e Norwich às 11 da manhã. Mais um jogo válido pela Premier League. E é importantíssimo esse jogo para o Norwich, porque, mais uma vez, como a gente sempre diz aqui, o Norwich precisa vencer, porque está em último lugar na Premier League, com apenas 18 pontos, e precisa cada vez mais diminuir essa distância para o Watford, West Ham e Aston Villa. E vamos para a parte onde vocês participam, hoje um pouco mais curtinha, que é o nosso comentário da galera aqui no CanaryCast. Lá no nosso bom e velho Twitter, eu perguntei assim: Canaries, o que vocês acharam do desempenho do Norwich ontem? Foi justo o resultado?
Ontem, no caso, me referindo ao jogo, porque eu errei a data aqui na hora que eu tuitei, mas vocês entenderam. o único que respondeu foi o Samir, que é o @SamirBarroso_. Obrigado pela sua participação, Samir. Forte abraço e sempre bom você participar por aqui com a gente. Bom, o Samir diz o seguinte: achei um dos melhores jogos do Norwich na Premier League depois do jogo contra o Manchester City. Por isso merecíamos um empate com gols, pelo menos, né? Pena que desperdiçamos as chances. Pois é, Samir, é o que a gente estava falando aqui no início do Canary Cast. O Norwich deu muito mole nesse início de jogo, perdeu uma chance claríssima com o Rupp, principalmente. E, né, por sorte também o Crew acabou evitando aí muitos gols que o Liverpool poderia ter feito. Então, no fim do dia, eu diria que o Norwich, no mínimo, poderia ter tirado um pontinho desse jogo, para também não ser injusto com o Liverpool. Mas, no fim das contas, quis o destino que a gente perdesse, infelizmente. Samir, um forte abraço e até o próximo Canary Cast, que você participe novamente. E parece que a gente... Opa, peraí, o telefone tá tocando. Só um segundo, pessoal. Alô? Fala, Lucas. E aí, tudo bem contigo, cara? Fala, menino Uri, tudo bom? Por aqui tudo tranquilo, meu chapa. O que você manda pra nós aí? Bom, por aqui tá tudo bem, tá tudo certo, tudo na tranquilidade. Vamos dar sequência aí às informações que eu tenho aqui para vocês. Eu vou abrir aqui as informações trazendo o destaque do jogo, na verdade, né? Para muitos, e o destaque aí de melhor jogador do mês canário, segundo os comentários dos torcedores no Instagram, no Twitter oficial do clube. O Grant Hanley foi eleito o melhor jogador dos Canários no mês de janeiro, né? E com isso ele já começou ali no mês de fevereiro com tudo, cara. Ele vem atuando muito bem. E na partida contra o Liverpool, ele foi o melhor em campo. Apesar da nota dele ter sido 7.5, ela foi a maior nota aí dos jogadores canários nesse jogo. Que o jogo ficou 1-0, né? O Lucas já falou no começo. E o Hanley, o escocês, que já tem passagens, né, rodagens aí pela Premier League, ele tirou a nota aí, segundo o SofaScore, 7.5 e foi o destaque. Ele jogou os 90 minutos, teve 5 cortes, 2 chutes travados, ele interceptou certeiros essas interceptações aqui. 6 interceptações, 1 desarme e apenas 1 drible sofrido em 90 minutos, cara. Para um zagueiro, essas 5 estatísticas aqui, essas 5 coisas aqui são muito importantes. Então ele teve um destaque aí nessa partida, apesar de ter tomado um cartão amarelo, né, ao decorrer da partida. Eu acho que foi lá para os 60, 70 minutos de jogo. E aqui embaixo tem outras estatísticas, que ele acertou 67% de posse de bola e entre outras coisas. E com essa volta ao Canary Cast, eu vou trazer algumas informações aqui da base para vocês que ficam um pouco ocultas, né? Até mesmo pra gente é meio difícil acompanhar, porque é um campeonato não é muito, como é que eu posso falar, aberto, né? Acontece jogos assim, você nem fica sabendo muito, até mesmo pelo contato, pelo perfil oficial da categoria de base, mas enfim, a gente tenta trazer aqui o máximo de informações da base para vocês. Vou começar falando aqui com a equipe 18 do Norwich, que tem destaque para o melhor marcador, que é o Thomas Peter, com 6 gols. Provavelmente ele está entre os artilheiros ali da liga, deixa eu ver, da Premier League 18, né, que é dedicada a jogadores até 18 anos, 19 anos eu acho. E a equipe está na tabela na 11ª colocação com 15 jogos e 10 pontos, um saldo de gol ali de menos 16. Então não é só a equipe principal que toma muitos gols, né? Isso já está bem notável aqui na tabela. E a equipe 18 teve vários reforços aí da equipe juvenil, né? Até mesmo o líder de assistência, o Motoye, acho que é assim que se fala o nome dele, provavelmente eu errei a pronúncia. Ele tem 3 assistências e é o líder de assistência aí na temporada. A última partida dos Canários Sub-18 foi dia 12 de fevereiro, acho que caiu numa quarta-feira, ficou 2-2 contra o Arsenal Sub-18 também. Então, tanto
Na equipe 18, a gente encarou um time de patamar elevado, né? Um grande clube. E ficamos aí com o empate. Agora partindo para a equipe sub-23, um elenco que tem vários reforços aí para essa temporada. Até mesmo a diretoria investiu bastante, né, no CT, nos investimentos, nas categorias de base. Fizeram aí uma reformulação no meio do ano de 2019 na base, que reformulou tudo praticamente, né? Equipamentos novos, gramados e tudo mais. Então, aqui no Sub-23, a equipe se encontra na tabela da Premier League 2 em 10º colocado, meio parecido, né, com a situação da equipe 18. E nisso, eles tiveram um jogo a mais, 16 jogos, 17 pontos e um saldo de gol negativo também. O saldo de gol aqui da equipe Sub-23 é de -8. A última partida aqui da equipe Sub-23 foi dia 31 de janeiro, na sexta-feira, e foi contra o United, cara. Outra equipe aí jogando com a franquia do Norwich, né? Então ficou 2-1. Os caras visitaram a gente aí. Acho que até foi de virada esse jogo aqui, se eu não me engano. E ficou 2-1 para o United com o gol do Ahmed, que é o artilheiro da equipe Sub-23, com 5 gols na temporada. Agora dando processo aqui para vocês nas informações, uma das coisas que eu queria trazer para vocês era sobre os jogadores emprestados. E está aqui. O clube oficialmente divulga aí, eu acho que na segunda ou na terça-feira, uma lista, né, um post, um artigo no seu site e também no perfil, uma lista dos jogadores emprestados, se eles atuaram bem, se eles não entraram de campo, se eles foram apenas relacionados, se eles marcaram, se eles ajudaram aí, se foi um zagueiro, e se eles ajudaram aí a manter a folha limpa, né, a favor do clean sheet, e se eles foram melhor em campo e tudo mais. E nesse final de semana, o clube divulgou aí, anunciou que 14 jogadores estiveram em ação na semana passada. Então 14 jogadores emprestados, tanto da base, do clube principal, do elenco principal, tiveram em ação nas suas ligas, nos seus clubes da Europa. Eu acho que só da Europa, né? Porque não tem outros jogadores fora da Europa ali, de outros países. Enfim, vou dar destaque aqui, igualmente ao clube, deram destaque ao Haggett do Pompey, né? Ele manteve o clube aí da terceira divisão com uma folha limpa, que é o famoso clean sheet, né? Não tomaram gols. E foi eleito o melhor jogador em campo. Então, uma bela conquista. O Haggett está jogando muito bem. Provavelmente vai atrair olhares de clubes ali da Championship. E provavelmente, não sei. Ele, na minha opinião, ali está entre os principais jogadores do Pompey, velho, nessa temporada. Então, quem sabe aí o clube invista no jogador na próxima temporada, ou até mesmo nessa e anuncia para a próxima, né? Outros jogadores que tiveram destaque nessa temporada, nesse final de semana, foi o McCallum e o Heinz. O Heinz deu uma assistência na Bundesliga 2 e o McCallum, deixa eu dar uma olhada, ele deu uma assistência também na terceira divisão, né, que é o clube dele, que é o Coventry City. E jogadores que não foram envolvidos, apenas 3 jogadores não foram envolvidos em jogos, outros jogadores estavam suspensos ou não estiveram no elenco, né? Basicamente 3 jogadores também, então provavelmente quase todos os jogadores emprestados, tanto da base, do sub-18, sub-23 e equipe principal, atuaram aí nesse final de semana. Os destaques mesmo aí foram esses 3 jogadores que eu citei para vocês. O Haggett foi o maior destaque, tanto que aqui no artigo no site eles já mostram aí até mesmo o GIF aqui do perfil oficial do Pompey, né? E também os melhores momentos do Coventry City com a assistência aí do McCallum, o inglês aí contratado recentemente para a equipe canária.
Dando fim aí aos jogadores emprestados, agora eu vou partir aqui para trazer informações sobre os rumores. Lá no perfil do Nerd City Brasil, somente no Twitter, eu divulguei ali um tweet, um fio, né, basicamente, sobre os jogadores aí que estão atraindo olhares dos clubes da Premier League, praticamente, mas tem de outros clubes aqui fora da Premier League. E os jovens e os jogadores destaques, vamos começar aí pelo Lewis, que deixou impressionado o treinador do Crystal Palace depois da atuação contra o Liverpool. Isso mesmo, o atual treinador do Crystal Palace ficou impressionado com a atuação dele, por conta de ter entrado ali no segundo ou no primeiro tempo. E esse rumor que já é bem antigo, o Crystal Palace aí tenta namorar o Lewis, que não tem muitos minutos na Premier League, porque ele é o reserva, lateral esquerdo reserva, apesar de ter 22 anos, mas ele é um dos jogadores que brilharam ali na Championship e nessa temporada estão abaixo do esperado. Ele, o Stipperman, quem mais? O Trybull, tem vários jogadores ali que estão abaixo do esperado na Premier League. Isso já era de se imaginar, né? Não ia, tipo assim, não ia ter muitos jogadores em destaque igualmente na temporada passada. O caso do Cantwell é um. O Cantwell não jogou praticamente nada na Championship, né? Tanto que quando foi acionado, quando o Buendia ficou de fora, suspenso por 2 jogos, o Cantwell não jogou. Tipo, a gente jogou com -1. E tá aí a prova. O menino evoluiu, tá evoluindo, né? Tá em constante evolução e tá despertando olhares dos gigantes na Europa. E ele é mais um caso aqui de rumor. Ele é o alvo aí. Ele não é um alvo ativo para o Liverpool, né? O Liverpool tem interesse no jovem inglês, mas não é um interesse para o momento, né? Tipo assim, o momento que seria. Um exemplo que seria o Chelsea. O Chelsea contratou o Ziyech do Ajax agora, para chegar lá no final da temporada e se apresentar no começo da outra, né? Então o Cantwell não seria basicamente essa contratação agora. Tipo, vamos contratar ele agora para chegar depois, entendeu? O Liverpool acompanha a evolução, observa o jogador, monitora o jogador para ver se ele vai atingir isso até o final da temporada ou se ele vai cair. Porque o jovem inglês está demonstrando um futebol bem interessante. E muitos aí, até como é que pode se dizer, comparam ele ali com o Maddison, né? Mas aqui no caso, o Liverpool teria que desembolsar uma grana maior que o Maddison. O Maddison foi vendido por 25 milhões, não lembro, ao Leicester. E o Campbell, os preços que estão aparecendo ali são de 30, 20 milhões. Mas alguns clubes aí, os principais clubes envolvidos aí, interessados ao inglês, é o Liverpool, Tottenham, o City e o United. E a faixa de preço dele atualmente é de 15 milhões de euros. Então, para ter uma oferta aceita aí, teríamos que aceitar mais de 20 milhões de euros, que é o ideal, cara. O moleque tá jogando muito e tem muito para evoluir. E basicamente são esses dois rumores. Se você curtiu, dá uma passada lá no nosso Twitter. Tem um post dedicado no nosso site também sobre esses rumores. Também tem no nosso Twitter um tweet lá dedicado aos jogadores com seus rumores, né? Os clubes interessados a eles. Um caso aqui é o Elms. O Elms tem vários clubes interessados nele. O Arsenal, o Tottenham, o Borussia, clubes fora da Inglaterra também interessados no nosso lateral direito inglês. Enfim, essas foram as informações aí sobre os rumores dos jogadores canários, que foi aí do Lewis, lateral esquerdo, e do Todd Cantwell. Agora, para encerrar aqui a minha participação, o próximo jogo é o Wolverhampton fora de casa, dia 23 de fevereiro. E o confronto direto desses clubes é basicamente 5 vitórias para o Norwich, 3 vitórias para o Wolverhampton e 3 empates. E os confrontos diretos dos técnicos, o alemão Fark não ganhou ainda do Nuno Espírito Santo. Foram 3 jogos, 2 vitórias para o Nuno e um empate aí no confronto dos técnicos.
E quem sabe, né, a primeira vitória em cima do Nuno Espírito Santo saia no próximo domingo aí, no confronto do Wolverhampton versus o Norwich. Espero que vocês tenham curtido as informações e até o próximo Canary Cash. E esse foi nosso querido Uriel Pereira participando aqui via ligação urgente aqui, trazendo notícias exclusivas para o nosso Canary Guest. E bom, com essas notícias do Uriel, com a revisão do jogo, com o próximo jogo aí já anunciado contra o Wolverhampton, dia 23, 11 horas, eu me despeço aqui de vocês, do nosso Canary Cast. Um forte abraço a todos, espero que vocês tenham uma ótima semana aí. On the ball, City! Never by the danger! Come on, Yellows!